Ai, que lindo! Que Muito, lindo. muito Bom, bonito, né? pessoal, Eu achei bacana eu pedir para falar ele, porque é uma coisa assim que bateu bem forte em mim, sabe? Eu estou exatamente onde eu preciso estar e confio na minha jornada, muito bem, né? Muito bonito, né? muito lindo. E isso, de Obrigado. fato, é um grande aprendizado. É isso aí. Bom, Muito pessoal, obrigado. vocês estão conseguindo me ver e ver o slide? Sim, está bem nítido. Tá, então, bom, bom dia a todos vocês. E eu queria, antes da gente fazer uma oração, né? A reforma íntima acontece todos os meses. E um mês é comigo, outro mês é com a Sandra. Então, no mês de abril, eu não consegui terminar o material, dispor o material que eu tinha feito em relação à família, aos jovens, à espiritualidade, aos filhos dentro da família. Então, depois é o assunto que eu vou dar continuidade hoje, porque vou falar muito sobre a questão de doenças psíquicas como uma muito séria e triste, que é o suicídio. Então, vamos começar com a oração da serenidade. Deus, concedei-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para perceber a diferença. Procurando material para preparar esse encontro de hoje, me veio direto o Chico Xavier. Então, remédio para todos os males. Discutir não alimenta. Reclamar não resolve. Revolta não auxilia. Desespero não ilumina. Tristeza não leva a nada. Lágrimas não substituem suor. Irritação intoxica. Calúnia responde sempre com o pior. Para todos os males, só existe um medicamento de eficiência comprovada: continuar na paz, compreendendo, ajudando, aguardando o concurso sábio do tempo, na certeza de que o que não for bom para os outros não será bom para nós. Chico Xavier. Então, como eu disse, continuando o que havia sido falado em abril. A depressão é uma doença e é o mal do século XXI. Sempre nos acompanhou, tá, pessoal? Só que agora realmente é colocado como um mal do século. Indivíduos deprimidos buscam isolar-se de amigos, família, lazer. O que antes o alegrava, agora não tem mais importância, como que andando em câmera lenta. Isolar-se para não ser questionado. Não aceitar a mão amiga, que lhe trará alegrias, e inúmeras vezes é importante buscar ajuda médica, psicológica, psiquiátrica, aliadas à espiritualidade. O suicídio ocorre quando um indivíduo tira sua própria vida
por um desejo de acabar com seu intenso sofrimento. Precisamos ser internamente fortes. Necessário curarmos nossas feridas e jamais nos envergonharmos de nossas cicatrizes, pois são elas que mostram que de um jeito ou de outro, tudo na vida se resolve. Uma árvore pode ser bela, mas é a raiz que a mantém de pé. Por isso, pessoal, eu ressalto muito a importância, que depois falarei mais vezes, de que quando há algum filho, já que estamos falando de família, com essa questão assim tão depressiva, a ponto de pensar em suicídio, é importante, além da oração, buscar uma ajuda médica. A religiosidade, espiritualidade, com certeza ajuda na prevenção do suicídio. Temos que alimentar pensamentos e vida positiva, buscarmos saúde mental, social, lazer e, inúmeras vezes, a necessidade de terapia e medicação psiquiátrica. Em nossas sucessivas vidas terrenas, evoluímos aos poucos. Deus nos concede a graça de, através do nosso crescimento mental e espiritual, possamos nos livrar do mal. Abraham Lincoln, que foi presidente dos Estados Unidos, ele dizia: não se preocupe quando não for reconhecido, mas oferece-se para ser digno de reconhecimento. Reforço essa fala humana para o contexto espiritual. Deus nos conhece e reconhece. Assim, pessoal, é muito importante a gente pensar sobre isso, porque, na verdade, a gente fica se preocupando muito em ser reconhecido pelo outro. Mas é tão bom que a gente consiga se reconhecer, se aceitar, se gostar e perceber o que precisamos melhorar. Estudando história, sabemos até o final do século XIX que o suicídio era colocado pelo cristianismo como um pecado, um crime contra si e contra Deus, e também como uma obsessão demoníaca. Através de estudo científico, o suicídio começou a ser visto como uma profunda dor emocional. O não querer mais viver, abrindo espaço, sim, para irmãos espirituais inferiores. Então, essa questão do suicídio nos acompanha há séculos, mas não era falado. Atualmente é. Em 1771, o suicídio começou a ser falado através de um livro, onde o autor contou a história de um jovem que se matou. Olha só, 1771. O ato suicida constitui o evento final de uma complexa rede de fatores interagindo durante a vida terrena. Fatores genéticos, biológicos,
psicológicos, sociais, históricos, culturais e espirituais. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, no mundo, o suicídio é uma das principais causas de morte entre jovens de 15 e 29 anos. Pessoal, assim, por que eu estou trazendo isso? E vou falar um pouco mais sobre o suicídio, porque isso é muito sério, é muito triste, traz uma dor imensa para quem fica. E para nós que acreditamos tanto na espiritualidade, não é fácil lá do outro lado, para quem se suicida. Já não é fácil o morrer de morte natural. Imagina no contexto de suicida. O suicídio é um problema de ordem pública. Pesquisas ligadas à Organização Mundial da Saúde apontam que 90% dos casos pode ser evitados. No mundo, atualmente, 40% de pessoas tentam suicídio, independente de classe social e faixa etária. Isso é muito importante, pessoal, assim, porque não é a classe social mais humilde, é a classe social também maior, né? Isso perpassa por todas as classes sociais e por todas as idades. Ressalto a importância dos cuidados médicos, psicológicos e espirituais quando há elevada tristeza. A elevada tristeza gera doenças psicológicas e deixará nosso campo aberto para os espíritos inferiores que veem, inclusive, trazer em nossa mente o pensamento de que a vida não vale a pena, que vale a pena ou ir embora dessa vida. Na vida e em nossas relações, não podemos ser eufóricos e felizes, assim como não podemos ser tristes e infelizes o tempo todo. Eu ressalto isso porque isso faz parte da humanidade. Não somos tristes 24 horas por dia, 365 dias do ano. E nem felizes. A gente tem sempre algumas dificuldades. Jesus dizia: conhece a verdade e ela vos libertará. Conhece-te a ti mesmo. E termos uma autoconsciência. A criança, o jovem, o adulto precisam se amar e sentir-se amado. Aceitos. Muitos jovens buscam, através do álcool e drogas, uma forma de fugir da sua dor e ficam mais propensos ao risco de suicídio, de brigas, roubos, prisões e tantos outros infortúnios que a gente assiste no jornal, na TV, lê no jornal, alguém conta algo. Infelizmente, isso está cada vez num grau maior. O vício é uma forma errada de lidar com a dor. O vício que eu estou falando relacionado em especial a drogas e ao álcool.
E é uma forma de fugir da realidade. Busca uma forma prejudicial na escada, buscar uma forma prejudicial na escada dessa vida terrena. Pessoal, eu sempre coloco assim, a gente tem que subir escada por escada, andar por andar, para chegarmos no alto. Muitas vezes ficamos paralisados no primeiro degrau. O suicídio é um ato de desespero, do não querer mais sofrer, e por isso o querer morrer. Importante aprendermos sobre a encarnação e o desencarne. Que caminho estamos trilhando nessa jornada da vida, na nossa jornada pós-terra, nessa encarnação? Conseguiremos passar de ano, evoluir, subir mais um degrau, subir um andar? Quem de nós está conseguindo? Sabe-se que as taxas de suicídio são significativamente maiores no sexo masculino. Importante destacar que uma pessoa com risco de suicídio apresenta geralmente um comportamento que pode evoluir para ideias e ações autodestrutivas, com ameaças verbais e físicas, até chegar ao ato. Por exemplo, ficar se cortando, se machucando, né? Isso não quer dizer que vá cometer o suicídio, muitas vezes é só para chamar a atenção, mas é tão importante os pais, o adulto, ficar atento ao que isso está querendo expressar. A ocorrência de situações que adquirem uma configuração de maior intensidade, ultrapassando a configuração de uma crise normal, como crise evolutiva da adolescência, podem ocasionar em um grande problema de depressão, ansiedade e demais doenças psicossomáticas. Então, o ser adolescente tem diversas complicações. Todos nós já passamos pela adolescência, né? Mas o adulto tem que ficar atento, porque hoje, infelizmente, muitos jovens, muitos adolescentes estão cometendo suicídio, e muitas vezes pautados na ideia de um grupo com quem conversa. O adolescente deve cada vez mais sentir-se capaz de perceber que os seus sentimentos, pensamentos e decisões são independentes da expectativa de seus pais, mas que podem contar com o total apoio de seus pais. O adolescente vive múltiplas tensões no seu dia a dia e necessita a orientação de um adulto. Eu estou querendo acrescentar com isso, assim, o adolescente tem inúmeras dificuldades por ser adolescente, até dentro da escola,
muda a turma, muda da série, maior exigência na aprendizagem. Então, é tão importante ter um adulto sempre orientando, ajudando. Durante a adolescência, é normal que haja um entusiasmo e preocupação em relação à vida futura, tanto a nível das paixões, desejos, profissão e etc. A adolescência é um momento de resignificações, no qual ele avança e retrocede, ganha e perde, sorri e chora. Um momento é criança, o outro momento é adulto. O adolescente realmente é assim. Aí vem a importância de ter um adulto próximo, não vigiando o tempo todo, mas orientando sempre que necessário. Temos em nossa vida uma quantidade de contextos diferentes e precisamos buscar a qualidade para melhor vivê-los. A persistência da ansiedade leva à angústia, que leva à depressão e que, infelizmente, pode levar ao suicídio. Então, é tão importante esse cuidado humano. Ter um adulto que realmente esteja presente. E, como eu disse antes, não vigiando o tempo todo, mas que esse jovem, essa criança, saiba que tem esse adulto para contar quando precisa. Inclusive, quando está triste, chorando, quando tem uma prova na escola. O adolescente não é mais uma criança, mas, porém, também não é um adulto. E nessa experiência de transformação, depara-se com a exigência, medos, de realizar uma trajetória em todos os aspectos de sua vida futura. O adolescente, pessoal, ele fica planejando como será o futuro dele. E isso, com certeza, lhe traz muita ansiedade, porque será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Isso faz parte da adolescência. Para nós, adultos, quantas vezes a gente fica preocupado com as adversidades da vida? Mas é tão importante que a gente se segure muito a Deus e termos a certeza que o mundo espiritual maior está sempre conosco. Inúmeras vezes, o comportamento mais antissocial do adolescente é um pedido de ajuda para receber mais amparo, amor, confiança, força e não se sentirem como um peso ou renegados pela esfera familiar. Nossos jovens buscam uma forma de suprir as falhas e o excesso de cuidado e afeto que sentem de seus pais
para com eles. Buscam não sentirem-se crianças. E aí entra o que eu falei antes, muitas vezes, esse jovem, ele quer ser o bebê para ser cuidado, protegido, colocado no colinho, e em tantos outros momentos, ele só quer ser o adulto que comanda a sua própria vida. Aí entra a importância da orientação do adulto com esses jovens. Não é possível compreender a adolescência sem levarmos em conta que os nossos jovens adolescentes vivem com os outros, pelos outros e para os outros. O adolescente modifica o corpo, as relações sociais e familiares, e necessita colocar-se de forma social, escolar e familiar. É um período de procurar sua posição em relação a si mesmo e aos outros. E isso lhes causa angústia, e por inúmeras vezes os adolescentes afastam-se de todos, tanto no âmbito familiar como no âmbito social. Aqui saiu erradinho ali, desculpem, mas é no âmbito social e escolar. É importante levar em conta que um dos efeitos que a adolescência provoca no laço social com os adultos é de mal-estar para os jovens e também para a sua família. Então, como eu falei antes, o adolescente ainda está naquele período que não é mais a criança, mas também não é o adulto. E isso traz dificuldades no contexto social e familiar. Não nascemos prontos. Chegamos ao mundo para crescermos, evoluirmos. Importante termos o autoconhecimento para termos mais responsabilidade. Inúmeros aprendizados vêm crescendo desde que existe a Terra, e o avanço da ciência segue criando luz e sombra. A tecnologia, a medicina, a ciência, a espiritualidade vêm há milhões de anos evoluindo. Nosso campo mental atrairá bons ou maus espíritos. Quanto mais aprendemos com nossos acertos e erros, mais conseguiremos evoluir. Aí eu coloco, pessoal, assim, como é importante quando a gente se dá conta de que errou em determinado momento e que não queremos mais cometer aquele erro. Aí evoluímos um pouco. Mas quantas vezes nós não nos damos conta de nossos erros? E isso, todos nós. Achamos que estamos fazendo tudo muito certo. Será? Nossa lei deve estar sempre pautada no amor, na caridade, no perdão e na paz. No mundo humano, oscilamos o tempo todo. Pensamentos positivos e pensamentos negativos.
a energia será usada dentro do mal ou do bem. E é por isso fundamental elevarmos nossos pensamentos. O sofrimento baixa a nossa vibração, nos trazendo inúmeros problemas emocionais e, é claro, espirituais. Acho, sim, importante ressaltar que na nossa jornada terrena passamos por inúmeras dificuldades, inúmeras muito pesadas, inúmeras mais leves. Mas a gente precisa tanto elevar nosso pensamento. E uma das coisas que eu costumo dizer, eu não sei se todos que estão aqui sabem, mas eu sou psicóloga. E uma das coisas que eu costumo sempre dizer para meus pacientes, e digo para mim o tempo todo, é muito ruim o que está acontecendo. Nós vamos pensar em algo bom que poderia estar, que está acontecendo. E poderia, com certeza, ser muito pior no nosso mental, se não pensarmos em algo positivo, nem que seja uma unha no meio de uma mão pesada. Então, uma mão com tristezas, a gente se voltar para a unha leve. Nosso pensamento mental positivo precisa ser diário. Não tem como o nosso dia todo ser só de alegria. Não tem. Mas a gente poder pensar em algo positivo. Bem aquilo que é tão falado aqui dentro da casa de João Pedro, pessoal, a gente poder fazer a oração ao acordar e ao dormir. Ao acordar, para que tenhamos um bom dia, e ao dormir, para agradecer ao bom dia que passamos. E pedirmos sempre que o mundo espiritual maior nos acompanhe. Todos nós temos uma proteção e todos nós provavelmente esqueçamos de colocar essa proteção no nosso diário. Mas sempre que vier em nossa mente, estamos caminhando, estamos em um super, pensamos na proteção ativa. Não precisa parar, orar, né? Mas assim, só ativar a proteção. Isso nos ampara muito. Conforme a palestra do nosso presidente Rogério, isso há muito tempo atrás, que eu assisti, provavelmente ele ainda fala a mesma coisa, porque eu concordo plenamente. Eu quero dividir com vocês que vivemos na Terra no umbral, no planeta de regeneração. E por isso estamos nessa vida, por isso estamos encarnados. Como o nosso coronário é o centro de força, recebe energias do alto e do baixo. E precisamos cuidar sempre nossos pensamentos. É o que eu falei antes. Procurar sempre algo de positivo. A reforma íntima, dentro de cada um, nos auxiliará sempre. Pessoal, a reforma íntima é fundamental em nossa vida. Esse encontro, chamado de reforma íntima, foi o Dr. Ivan,
há muito tempo atrás, que pediu para esse encontro acontecer um sábado por mês. E o nome foi colocado por ele, Reforma Íntima. Muito nos diz sobre isso. É só cada um pensar um pouquinho. Perdoar para sermos perdoados. Amar para sermos amados. É dando que se recebe. Inclusive, existe uma música assim, que todos aqui devem conhecer. Para evoluirmos e nos regenerarmos, temos que ser corajosos. Em nossa vida terrena, passamos por inúmeras dificuldades e adversidades. E se faz muito necessário vivermos em harmonia conosco e com os demais. Kardec disse: coragem para mudarmos o que podemos mudar, e aceitação para aceitarmos o que não podemos mudar. E aí vem, pessoal, a importância de que quando não temos como mudar algo do outro, por mais que a gente considere que o outro esteja errado, a gente tem que aprender a viver em harmonia. Não podemos ir nessa parte de uma discussão, de uma briga. A gente pode até conviver menos, mas jamais querer o mal para outra pessoa. A vida terrena é um campo de aprendizado. O que cada um de nós já aprendeu? Tão importante isso, pessoal. Tem pessoas que se colocam como grandes aprendizes, eles são as pessoas que mais sabem. Eu coloco um ponto de interrogação. Assim como não existe aquele que nada sabe. O que a gente precisa é viver dentro de nós de uma forma harmônica. Nos aceitarmos. E aceitarmos quem conosco convive. Infelizmente, inúmeras vezes somos movidos por medos, anseios, culpas, ciúmes, tristeza, rancor. Então, ficamos mais vulneráveis para que os espíritos não elevados se aproximem e interfiram em nossas ações, fala, atitudes e pensamentos. Ressalto aí mais uma vez, pessoal, a importância de cuidar muito nossos pensamentos, buscarmos na oração uma forma de vivermos melhor, para não deixar esses espíritos inferiores se aproximarem tanto. Ressalto mais uma vez a importância da nossa proteção espiritual. Que cada um de nós aqui tem a sua. Se não foram atendidos em algum grupo espiritual, colocado uma proteção, mentalizem o que vier agora ou em outro momento na mente de vocês, e essa proteção deve ser usada sempre. E sim, podemos mudar a proteção. Espírito da Verdade nos disse
que sempre teremos assistência dos espíritos de luz. No Evangelho, a gente lê direto isso. Nós, seres humanos, somos falíveis e estamos nesse mundo para evoluirmos. E para a nossa evolução espiritual, se faz necessário evoluirmos emocionalmente. Pessoal, a gente precisa, né, desse contexto financeiro, até para nos alimentarmos. Mas o que se faz fundamental, extremamente importante, é evoluirmos na nossa mente, porque evoluiremos no nosso espírito. Se na nossa vida terrena, se a nossa vida terrena fosse totalmente tranquila e sem preocupações, nosso aprimoramento mental e espiritual ficaria estagnado. Pergunto: quem de nós não tem preocupação? Não é entorpecendo o corpo com comida, bebida, droga, que resolveremos os problemas da alma e do coração e da mente. Quando eu coloco alma, também é mente. Sorrir de forma espontânea e sincera auxilia a nossa vida terrena. Somos como a natureza, uma semente que tem virtudes para ser árvore, flores, frutos, mas precisamos cuidar o nosso eu para não sermos espinhos. Olha só, pessoal, estamos aqui, então, para sermos uma natureza livre, alegre, com flores. Mas muitos estão cheios de espinhos. E é tão importante a gente tirar os espinhos de dentro de nós para ajudar aos outros, em especial aos nossos jovens, a não deixar esses espinhos crescerem. Infelizmente, pessoal, os jovens têm sido muito usados por adultos para cometerem tantas coisas como furtos, por exemplo. Porque o jovem, ele não vai preso, mas ele já fica com uma vida extremamente difícil. E o adulto, sim, usa esse jovem para ele, adulto, que seria preso, não ser preso. Ao invés de querermos ter, receber e sugar, precisamos dar. Dar amor, carinho, aconchego. Mais do que receber, é conquistar a liberdade espiritual. Evoluir, amadurecer, crescer. E como eu disse antes, subir mais uma escada, mais um andar. Quando internamente perdoamos, jogamos fora o peso da mágoa. O perdão faz muito bem a quem perdoa. O perdão faz mais bem a quem perdoa do que ao que cometeu
o erro. Importante para a nossa evolução é não ficarmos mentalmente presos a mágoas. Dor gera mais dor a nós e a quem conosco convive. Quantas dificuldades temos nos nossos convívios familiares, sociais, funcionais? E é tão importante, pessoal, que a gente vibre emocionalmente na fé, na paz, na alegria, para que a gente não fique querendo que o outro nos peça desculpa, que o outro nos peça perdão. A gente, dentro da gente, que tem que saber perdoar. E, repetindo, quem não cometeu erro? Quem de nós não comete erro? A melhora para a nossa saúde individual e familiar é podermos estar juntos e também separados, compreendendo e aceitando as diferenças em todos os sentidos. Pessoal, eu balancei a cabeça porque a gata já está aqui fazendo barulho. Precisamos entender que o elogio poucas vezes é falado e aceito. Porém, a crítica é geralmente aceita. E isso traz inúmeras dificuldades aos relacionamentos. Então, assim, em qualquer ambiente que estejamos, quando alguém nos diz, tu errou em tal coisa, a gente geralmente aceita. Errei mesmo. E a gente tem muita dificuldade para aceitar o que bom, como tu disse bem, como tu fez bem, como tu falou bem. Dentro de empresas, por exemplo, o fazer o certo é o que tem que ser feito sempre, mas existem erros. E aí a pessoa é só chamada quando erra. E isso traz muito mal-estar. E levando para a questão da espiritualidade, atrai aqueles espíritos inferiores, porque quem fala está com raiva, quem escuta está com raiva. A adolescência é uma etapa do ciclo da vida no físico, na construção de sua identidade psíquica e espiritual. Nosso jovem passa por inúmeras transformações e reivindicações, como solidão, desafios, projetos, sonhos, desamparo, medos, alegrias, descobertas e tantas outras coisas boas e ruins. O jovem tem um momento de muitas perguntas, relacionamentos intensos, buscas, medos. Quando eu coloco relacionamentos intensos, é uma dificuldade assim do quanto tem medo que não dê certo e o quanto tem a certeza de que dará certo. Pergunto, o que é certo? Ninguém sabe. Só que é uma batalha diária, pensando
no que faremos para que dê certo. Qual é a nossa parte para que dê certo? A adolescência é o período intermediário entre ser criança e ser adulto. Quem sou eu? O que está acontecendo comigo? Por que o mundo é assim? Será que eu não posso mudar o mundo? As mudanças físicas impulsionam as mudanças mentais e espirituais. Os jovens passam por um turbilhão de emoções, de desejos, sentimentos, medos, alegrias, conquistas e perdas. Ressalto novamente a importância dos jovens terem um adulto próximo com quem eles poderão sempre contar, tanto nas alegrias quanto nas tristezas. A adolescência faz parte do processo de buscar a si mesmo. É o condutor na transição da infância para a vida adulta. Nosso adolescente não quer perder os privilégios de ser criança, mas quer adquirir as prerrogativas de ser adulto. Crises fazem parte da vida terrena e é através delas que poderemos crescer ou seguirmos estagnados. Importante que não tenhamos medo de cometer erros, mas sim de aprendermos com eles. Aquilo que eu falei antes, nós erramos inúmeras vezes. E inúmeras vezes não sabemos que erramos. E não precisamos ter medo de cometer erros. Todos nós cometemos. E o erro, pessoal, está diretamente ligado a ficar estagnado. Porque é um erro ficar estagnado. Deus nos permite sempre fazermos nossas escolhas. E por isso, o livre-arbítrio. Escolhas, caminhos, decisões. Livre-arbítrio é tão importante a gente ter esse conhecimento, porque temos o livre-arbítrio para escolhermos se vamos para a direita ou para a esquerda. Reto ou em zigue-zague. Nós tomamos as decisões. E nós, inclusive o jovem, ele tem que fazer as decisões dele pautados no que os adultos colocam, mas também ser permitido para eles escolherem, em especial no contexto profissional. Muitas vezes os pais colocam que o filho tem que seguir tal profissão, mas não tem nada a ver com ele. Não é algo que ele gosta, é algo que o conteúdo em si não lhe chama atenção, ele não se vê trabalhado com isso. Eu sou formada há mais de 30 anos, tá, como psicóloga. E na época tinha uma colega minha
que foi insistido para que ela fizesse psicologia na época. Ela era uma aluna maravilhosa em sala de aula. Ela só tirava nota máxima. E após a formação, nos formamos juntas, ela se suicidou, porque não era o que ela queria fazer, não era o que ela queria ser. Mas foi imposto para ela fazer a psicologia. Temos a liberdade de escolhas e com nossa escolha colheremos o resultado, seja ele positivo ou negativo. Não podemos mudar o passado, mas sim modificarmos nossas decisões de hoje para termos um melhor amanhã. Então, assim, o que conosco passou nesta vida ou em outra vida não voltará. A gente tem que viver o hoje da melhor forma possível, porque colheremos no amanhã melhor resultado. Se hoje vivermos de forma negativa, não buscando uma evolução, também colheremos no futuro isso que nos acontece hoje. Jesus dizia: tua fé te curará. É o que eu estava dizendo antes, pessoal. Do hoje na importância para um melhor amanhã. Então, nossa fé nos curará. Crermos em Deus, orarmos e vigiarmos nossos pensamentos e ações, nos permitirá um maior crescimento espiritual. A fé sincera é sempre calma e sabe esperar, e quando apoiada na inteligência e na compreensão das coisas, traz a certeza de que poderá chegar ao que deseja, ao que quer e ao que merece. Na falta de fé, sentimos a própria fraqueza e podemos nos tornar uma pessoa brava, agressiva, suprimindo o que lhe falta, usando a violência física e ou verbal. Termos calma para lutarmos é um sinal de força e confiança. E a violência, a agressividade, é a prova de fraqueza e de falta de confiança em si mesmo. As pessoas muitas vezes se colocam de forma, ela é muito forte porque ela é agressiva, ela é muito forte porque ela usa a parte física, mas emocionalmente falando, ela é muito fraca, porque ela precisa usar essa forma agressiva. Uma das coisas que eu coloco sempre, que vocês já me escutaram, né, porque eu repito isso mesmo, é que quando, num ambiente familiar, por exemplo, a gente está muito brabo com alguma coisa, e a outra pessoa também está muito brava, esse brigando aqui, um não escuta o outro, porque tem que mostrar que ele é que manda. Então a gente sai de perto. Vai no banheiro. Vai até a cozinha. Vai dar uma caminhada. Se mora em casa, vai até o pátio.
E às vezes não é no mesmo dia que se retorna ao assunto, porque a gente tem que fazer esse trabalho no nosso mental para ter como colocar isso para outra pessoa. Todos nós passamos por momentos mais complicados. E se o ambiente todo está hostil, não tem como a gente querer colocar ali, eu estou certa, é assim, mesmo sendo o pai ou a mãe, o dono da casa. A gente tem que saber lidar com essas coisas. Por exemplo, uma criança que está fazendo algo errado, ela vai direto apanhar porque fez algo errado? Uma criança de 5 anos, ela vai apanhar porque está fazendo sempre errado? Se o pai ou a mãe que está com a criança está muito brabo, você pede para a criança, tira o que ela está fazendo, por exemplo, um copo, tira o copo da criança para ela não se machucar, e depois deixa ela pensando um minutinho e volta depois para conversar com a criança sobre isso. Porque antigamente se batia muito em criança. Talvez muitos que estão me escutando passaram por isso. E bater na criança não educa a criança, só traz mais preocupações para a criança. E sim, atrai espíritos inferiores para estar dentro da casa. Ressalto também, pessoal, a importância do evangelho. O evangelho no lar, a gente escolhe um dia da semana, um horário para fazer o evangelho. Se temos crianças dentro de casa, as crianças podem ficar brincando, né? Mas próximos. Adolescentes que não querem, ok, não farão. Mas é importante que nós, os adultos, possamos fazer. Abrir o evangelho, ler, fazer toda a oração com nossos agradecimentos, nossos pedidos e ativando nossa proteção. Entrando, vamos ver o horário aqui, ainda tem tempo. Quero falar um pouquinho sobre mentira. Quem de nós não escutou ou falou alguma mentira? O mentir é um tema com inúmeros e elevados estudos científicos e espirituais. Emoções, sentimentos, desejos podem despertar no ser humano a mentira. Pergunto: o que é uma mentira? Quando nos comunicamos com uma pessoa, temos que transmitir uma informação verdadeira, que temos dentro de nós como verdadeira. Para uma mentira ser considerada como mentira, há uma intenção de enganar o outro, de trapacear, de ganhar algo, e inúmeras vezes usada para não ser punido.
quando eu coloco isso para não ser punido, entra em especial no contexto familiar. Muitas vezes o jovem ou a criança mente para não ser punido. Mas o adulto que sabe que aquilo ali não é a verdade, deve falar para a criança, em termos de educação, sobre o falar sempre a verdade. Pode-se afirmar que a mentira é uma mensagem falsa que é transmitida para o outro de maneira consciente e intencional, com o objetivo de enganar alguém e ganhar algo para si. Por que eu trago isso? Porque muitas vezes a mentira tem essa finalidade. Eu vou mentir para ganhar. Eu vou mentir para não ser punido. Quantas vezes, em quantas situações, as crianças e os adolescentes foram repreendidos de forma verbal ou física por dizerem a verdade? Quem de nós não passou por situações de incentivo à mentira? Como? Filho, se você não gostar da comida da vovó, diz para a vovó que a comida estava muito boa. Quem conseguiu passar para os filhos ou nunca mentir? Existem pesquisas que defendem que a habilidade para mentir é inata e que vem acompanhando a evolução humana, visando a preservação da espécie humana. O choro de um bebê é falso? O bebê chora porque quer atenção, carinho, alimento e etc. Mas o choro pode estar denotando uma forma infantil de manipular os pais. E eu não estou falando dos bebês, estou falando das crianças e dos jovens. A mentira também pode ser uma forma de manipular, de autopreservar-se, e inúmeras vezes mentimos para nós mesmos. Negamos a si próprio. É um processo mental cuja função é ocultar informações à própria mente. Quando eu perguntei antes, quem nunca mentiu? Uma das coisas, assim, que eu considero extremamente importante é o não mentir. E quando há uma situação muito difícil, a gente, entre aspas, omitir alguma coisa. Mentir, jamais. E quando nos questionam, tá, mas tal coisa que a gente estaria omitindo, sim, tal coisa é o que eu penso, por mais que ninguém concorde, mas é o que eu penso. O medo é a emoção mais frequente em quem mente. Olha só, o medo é a emoção mais frequente em quem mente. Medo de ser descoberto em sua mentira e ser punido. Quem convive com pessoas muito enérgicas teme ser considerado culpado injustamente e precisará enfrentar situações e punições. Pessoal, como é importante para a nossa evolução mental e espiritual não usarmos a mentira.
Isso é uma reflexão para todos nós. Quando a mentira é descoberta, geralmente o mentiroso fica envergonhado. Quando a mentira não é descoberta, inúmeras vezes sente-se superior, porque pode enganar a alguém e ter algum lucro, mesmo que momentaneamente. Como eu falei antes, para a nossa evolução espiritual, não podemos usar a mentira. No comportamento social, escolar e familiar, em inúmeros momentos ficamos inquietos e ansiosos, internamente nos questionando aonde chegaremos e até que ponto precisaremos passar por algo. Tudo na vida é aprendizado. Mas, inúmeras vezes e infelizmente, nada aprendemos. E aí eu ressalto a importância do não mentir nem para nós. A gente estar sempre trabalhando no nosso interno. Por que isso? E sim, por que eu disse tal coisa? O que eu quero com isso? Muitas vezes, somente agora que se usa tanto o celular, a gente usa uma escrita agressiva, usa mentira, e isso só prejudica a nossa evolução. Todos estão vendo a imagem ali, né? Tocar o nariz talvez não tenha sido apenas uma coincidência quando o personagem Pinóquio foi criado. O nariz de Pinóquio foi escolhido como a parte do corpo que denunciava as mentiras do menino de madeira. Sabemos que o nariz humano não cresce em função de mentiras, mas temos a certeza que o mundo espiritual tudo vê. E mais importante ainda, pessoal, a gente saber, ao se olhar no espelho, que nosso nariz não aumentou, que não usamos a mentira. Quem tem criança em casa, leiam a história do Pinóquio para falarem da importância do não mentir. Desde a época dos faraós, voltando lá para a questão até da depressão e do suicídio. Desde a época dos faraós, o fato de dar cabo à vida era muito comum. E hoje, em 2023, o nível de suicídio segue crescendo. Inúmeros adolescentes tiram sua vida. Pessoas espiritualmente orientadas têm baixo índice de suicídio. Aí que eu coloco tanto a importância dessa família orientando os seus jovens. A cada 45 minutos, em média, um brasileiro se suicida-se. Isso trata-se de um problema social de grande relevância para a saúde pública, em especial para a saúde familiar. E, com certeza, para a espiritualidade. Estamos aqui na Terra para crescer. E ao sairmos da Terra, temos que ir para um lugar mais evoluído.
Aí ressalto o que eu falava antes da mentira. O suicídio prolonga as aflições de quem partiu, o desencarne, e de quem ficou. A maioria dos suicídios tem em sua história tentativas anteriores. Se a gente vai atrás, a gente sempre sabe alguma coisa. Eu já tive contexto, um só, mas me marcou, né? Me marcou muito, porque eu tive um suicídio no meu consultório. Um paciente chegou, ele tinha, na época, 20 e poucos anos, e ele contou que iria se suicidar, que já teria feito outras tentativas, mas que agora ele tinha tudo organizado como ele faria. Chamei a família. Apenas a mãe foi na consulta. Esse rapaz, ele se suicidou exatamente como ele disse que faria o suicídio. Porque nas outras tentativas dele, ele não tinha conseguido. Ele, seguido, entra nas minhas orações para que ele esteja aonde estiver bem, sendo amparado pelo mundo espiritual maior. O Rio Grande do Sul configura-se como o maior estado no Brasil de suicídio. Acontece mais a mortalidade suicida em homens e idosos. Porém, e infelizmente, o suicídio vem aumentando na população de adolescentes e de adultos jovens. Pessoal, parece que eu estou voltando ao assunto, mas é que eu realmente recomecei a palestra de hoje pautada no que eu não tinha terminado em abril. E acho muito importante retomar essa questão do suicídio, porque o Rio Grande do Sul é um estado que isso inúmeras vezes ocorre. E segundo os estudos, acontece muito aqui no Rio Grande do Sul, em função até do inverno. O frio provoca mais o suicídio do que o verão do Nordeste. Não tenho o que esclarecer para você sobre isso, mas é o que a pesquisa nos fala. Comportamento autodestrutivo são as ações em que a pessoa provoca prejuízo a si mesmo nesta encarnação e também em seu desencarne. Existem comportamentos destrutivos mais sutis, como, por exemplo, dificuldade de impor limites, usar drogas, álcool, fumar para distrair-se, aliviar a ansiedade e, é claro, para ser aceito no grupo, que também faz as mesmas coisas. São maneiras de buscar alívio. Hoje, todos temos acesso às notícias, jogos eletrônicos e um pequeno toque no celular. Essa modernidade está trazendo um grande isolamento familiar e social, atrapalhando na perda de identidade e individualismo. Pessoal, tem tantas coisas, sim, que nossos jovens não deveriam estar assistindo.
procurando pela internet. Nós, adultos, temos que cuidar também o que lemos, o que escutamos. Porque isso tudo pode provocar ainda mais mal-estar, mais tristezas, nos ensinam muitas coisas erradas. Todos aqui acompanham notícias. Inclusive, a gente sabe de tantas questões ligadas a abusos sexuais voltados pela internet. Então, assim, todos aqui que têm filhos jovens, as crianças, a gente tem que dar uma acompanhada, né, no que estão o tempo todo olhando, assistindo. Sim, eles vão usar a internet. Nós usamos, nós adultos. Mas os pais, os adultos, têm que ficar cuidando o que tanto é assistido. Uma das coisas que eu falei na outra vez, e reforço aqui, que é tão importante dentro dos jovens, assim, quem tem filho adolescente, é fazer uma tarde de sanduíche, uma noite de sanduíche, um almoço, do grupo de jovens. Às vezes são só 2, mas para a gente até ficar por perto, não junto o tempo todo, mas escutarmos o que estão conversando, né? Sabermos qual é as questões que estão em pauta no momento. A gente tem que interagir o tempo todo com os nossos jovens, mas isso não quer dizer ficar o tempo todo com os nossos jovens, porque senão a gente não permite que eles cresçam. A gente só quer o controle, e o controle só traz prejuízo. No sentido profundo do termo, é ser leal e ter consciência para fazer os outros aquilo que deseja para si. Encarar a família humana como a sua própria, porque essa família iremos reencontrar um dia, em mundos diferentes e, preferencialmente, mundos mais adiantados. Os espíritos, todos nós somos filhos de Deus. A todos os sofrimentos, a todos os sofrimentos, dispensai, pois, uma palavra de ajuda e de esperança para vos fazerdes o amor e toda a justiça. Pôr o afeto em palavras, descrever o episódio com clareza e lembrança real do que aconteceu. Recordar sem afeto é quase sempre ineficaz. Muitas vezes, nós adultos pensamos, aconteceu tal coisa lá com nossos 5, 6 anos, enfim, e muitas coisas bastante pesadas. Mas a gente buscar algo de bom daquele período. Ressalto a importância do afeto hoje, para que nossos jovens no amanhã tenham essa certeza do quanto foram amados. Ou do quanto são amados. A mente é como a água. Quando está agitada, não conseguimos enxergar as soluções com clareza. Mas se permitirmos que a mente se acalme, todas as respostas serão evidentes.
Isso nos foi dito por Bezerra de Menezes. Então, imagina a nossa mente, essa água agitada. A gente não vê uma solução clara. Por isso a importância do acalmar-se, de buscar respostas, buscando sempre o positivo. Temos que nos aproximarmos do nosso eu interior, buscando nos encontrarmos emocionalmente, termos esperança e fé. Presos psicologicamente e espiritualmente ao passado, os medos e não elaborarmos nosso interno, os traumas psicológicos, não teremos como ser livres, libertos e felizes. Se criarmos e mantermos em nosso cérebro uma cela, uma prisão com o passado desta vida e de vidas passadas, teremos uma vida de aflição. Usamos a fechadura na cadeia com silêncio total, ou falarmos de forma exagerada, sem escutar o que nos está sendo dito, é não ajudarmos a nós e a quem conosco convive. Importante termos um espaço para dividirmos nossas angústias e conquistas, dores e alegrias. Termos alguém que confiamos e que nos dê segurança. Assim viveremos melhor. E quem nos dá mais segurança é Deus. Pessoal, nosso horário está praticamente terminando. No próximo encontro, continuarei falando sobre isso. E eu gostaria agora da gente fazer uma oração final e perguntar se vocês querem falar alguma coisa. Coloca aqui para. Então, vamos agradecer muito a Deus por permitir que nesta vida a gente possa estar evoluindo, que a gente possa crescer emocionalmente, espiritualmente, e pedindo para o Santo Anjo nos ajudar. Gostaria que rezassem comigo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Que Deus esteja sempre conosco e com nossa família. E que assim seja. Que assim seja. Vocês têm um tempinho ainda para perguntarem alguma coisa? Eu não vou perguntar nada, porque eu achei tudo muito excelente. Muito obrigada. Tá tudo bem explicadinho. Tema muito importante, né, para a gente, porque isso aí está em qualquer lugar, né, na família da gente também, né? A gente tem que conversar muito com eles, né? Nós temos aqui a nossa neta, que agora, graças a Deus, ela está muito bem, agora melhorou muito, né? Mas ela teve bastante luta da minha filha, da Rosa, né? É uma coisa muito complicada, né? Porque a gente começa a xingar, dizer coisas, e depois a gente começa a ver que a coisa é mais preocupante, né? O que a gente está pensando. Mas graças a Deus ela está bem, agora ela está se ajudando bastante. Tá parou um pouco os pensamentos dela, assim, que ela falava muito. E Que bom. reza muito por ela, né? Que botamos o nome dela na sociedade e tal, né? Porque a gente pede, quer levar ela, mas ela não vai, né? Não tem jeito. Mas ela está bem melhor, graças a Deus, né? E a Rosa ajuda muito também ela, né? E conversa muito comigo sobre essas coisas também, né?
E eu tinha mania de falar muito para ela, e a Rosa me explicava, né? As Que coisas que a bom. gente não entende muito, né? Assim. E aí depois, com a explicação, assim, que tu vai recebendo, tu vai vendo, e aí tu vai observando a pessoa, aí tu começa a parar de pensar o que tu pensava e de falar, né? Importante Para ela. sempre o pensar e falar. Marisa, o que que tu queria nos dizer? Eu só queria validar essa questão do suicídio que me chamou, quando tu disseste que no Rio Grande é muito. Realmente, eu, quando pesquisava nos jornais antigos, era muito recorrente, quando ainda se anunciava. Depois, quando eu estava fazendo mestrado em História, tinha um colega que estava fazendo, o tema dele era suicídio no Rio Grande do Sul. Tal era a recorrência do que acontecia aqui. Só depois não acompanhei a dissertação dele, o que que ele levantou, o que que ele... Mas gostei muito de ouvir essa parte aí. E por que que eu trouxe muito hoje, assim? Porque eu sei que é um tema extremamente pesado, mas eu trouxe muito porque, infelizmente, os nossos jovens têm usado muito isso. E o que que acontece? Entre eles, num grupinho, se tu é bem forte mesmo, faz isso, né? Então, é muito complicado para nós que cremos tanto, né? Nesse desencarne, é muito difícil isso, mas os nossos jovens, eles não acreditam. E E era muito muitas assim, vezes eles colocam assim, eu não quero viver. Aí, quando eu morrer, acabou tudo isso, acabou a tristeza, acabou. E a gente sabe que não é assim, né? Pelo menos é o que a gente acredita, que não eu é reparava muito também, e que tu vai pesquisando e tu vai levantando as tuas, os teus por quê, e por quê, porque eu reparava muito que eram assim, eu estou, digamos, no final do século XIX, início do século XX, pesquisando ali, eram muitas pessoas assim, que chegavam aqui e que eram sozinhas depois. Então, eu pensei, eu levantei a hipótese de serem solitários, eram imigrantes, saíram da terra deles, chegaram aqui, tem a questão do frio, a questão da lavoura, que eles vieram pobres e vieram para trabalhar, né? Então, me chamava a atenção esse aspecto, desses princípios né? E hoje a gente vê os jovens desiludidos, se drogam e tudo. Então, tem que levantar essa questão. Eles também são solitários, ao meu ver. Sim, sim. Solitários de fé, solitários de uma palavra de Deus, de seguir uma... Por exemplo, eu era luterana, né? Estudei em colégio luterano e tudo. A gente estava sempre na igreja, na escola dominical e tudo. Tu estava sempre ouvindo o evangelho, a palavra e coisa. Então, tu não vinha à tua cabeça esse tipo de pensamento, de suicídio, né? Então, isso está faltando muito ao jovem hoje. Sim. E eu culpo muitas famílias que não... Eu, por exemplo, botei meus filhos sempre seguindo, né? Fizeram doutrina, fizeram confirmação, fizeram sempre. Até que eu disse assim, hoje vocês são adultos. Escolham a religião que quiserem, né? Uma coisa importante para que a gente vai realmente ter que finalizar, porque tem um horário, mas uma coisa importante, assim, tem muitas pessoas, seja adultos, né, que não têm fé nenhuma, que Deus não existe. E a gente não pode exigir que eles acreditem em Deus. O que a gente tem é que trabalhar o nosso mental, o nosso emocional, para sabermos aqui na Terra, encarnados, vivermos bem, né? Eu vou ter que encerrar mesmo, porque estão avisando aqui. Nos vemos agora junho, agosto, mas em... Rosane, Oi. Rosane, só para dizer assim, foi muito esclarecedor
tudo muito importante, e aquele comecinho lá, para a gente ficar de alerta, que 90% pode ser ainda ajudado para não chegar no ponto. É verdade. Isso Então, é depende de nós fundamental. que estamos ao redor, né? Isso é Da família fundamental. em si. Para isso, nós adultos temos que estar sempre ajudando Exatamente. nossos filhos, Muito obrigada. jovens que conosco convivem. Obrigada, bom dia a todos. Obrigada. Beijo, Boa semana. bom fim de semana. Até a próxima.